Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM. Hoje no programa, queridos ouvintes, nós temos uma live. Se você entrar, no Facebook da Rádio Mundial, Rádio Mundial, se não me engano, oficial, você logo na primeira parte ali você vai ver o videozinho. Estamos fazendo o programa ao vivo hoje aqui, sexta-feira, aqui em Sampa está um caloraço. Eu estava vindo pela Paulista agora, estava marcando 34 graus, Então, um calor muito bom para quem pode ir para a praia, para quem vai para algum lugar aqui, para nós que estamos trabalhando, está fervendo. Mas é isso. Então, se você quiser entrar, na live ali, tem os comentários. Se você quiser deixar algum comentário para a gente, alguma coisa, o Caio vai estar aqui, ele foi dar um rolê, Jean? Mas ele volta. O Caio voa, Ele é terráqueo, mas ele voa, Jean? O Caio vai estar aqui, aí ele vai pegar os comentários de vocês, de acordo com a possibilidade dele, pode ser uma pergunta, um questionamento, Todo mundo que me acompanha aqui, nós já estamos há praticamente meio ano, se não me engano, eu não marquei a data que eu mudei de horário, que a gente estava com o programa Caminhos da Consciência às 13 horas no sábado, e agora nós estamos toda sexta-feira às 13 horas, Então você que já me prestigia, você sabe que eu gosto de conversar com vocês, assuntos diferenciados, onde a gente pega, através da sabedoria das idades, o que representam vários caminhos, várias reflexões que chegam a nós, procurando, de acordo com o que podemos, separar o misticismo de uma verdadeira mística, Então, se você acompanha o meu programa, que possui essa tônica, o meu programa ele não é um programa de autoajuda direta, como alguns comunicadores fazem. Eu procuro tentar, através do meu esforço pessoal aqui, meus pensamentos, minhas reflexões, deixar para vocês uma ideia em relação a assuntos e, através deles, vocês também alterarem a vibração do pensar de vocês. Aí o mundo todo praticamente se transforma, se você transforma primeiramente a si mesmo, Então o Caio chegou, se você entrar ali na live, ele já está com o smartphone dele em mãos. Se você entrar na live ali no Facebook, Rádio Mundial, você deixa o seu comentário, o Caio escreve e manda aqui para mim. O Caio sempre apoiando o meu trabalho aqui, como sempre, O Jean também, ali no comando do som. Uma outra dica também, você pode, de repente, ver esse programa no meu canal do YouTube. Eu divulgo toda semana, Eu possuo um canal do YouTube, é o que possui o meu nome, Tem várias postagens de vídeos antigos em vários locais que as pessoas baixam meus vídeos e colocam nas suas páginas pessoais, mas o meu oficial possui o meu nome. Hoje a gente está com aproximadamente 43 mil seguidores. Para mim, em relação aos assuntos que eu discorro aqui normalmente com vocês, é uma tremenda gratidão, porque são assuntos que são para poucos. Pessoas que querem se esforçar para que, através desse esforço e dessa superação, conseguirem ter um despertar diferenciado. Então, para mim, é uma honra ter todos esses seguidores ali, nem seguidor, mas é a palavra que está ali, porque a pessoa segue. Você entra ali no YouTube, coloca o meu nome, tem a minha fotinho preto e branco, ali todos os programas da Rádio Mundial estão lá na íntegra, assim como também vários trechos de atividades minhas que a gente posta. Normalmente as palestras têm 2 horas, ao menos 1 hora normalmente é postada ali, onde tem o conhecimento para ser passado adiante para todos que entrarem em sintonia. Entrou ali no YouTube, se você é um youtuber, se inscreveu, ativa as notificações no sininho, que sempre que postarmos algo, isto será colocado para vocês através do e-mail como uma mensagem para você acessar o vídeo. Queridos ouvintes, hoje no programa eu vou pegar 2 linhas de conhecimento que elas são muito famosas, vamos colocar esse termo, mas vamos tentar pegar elas de uma forma diferenciada. Vamos falar um pouquinho sobre astrologia e tarô. Então vamos entender a astrologia de uma forma um pouco diferenciada. Vamos entender os 12 signos,
os planetas, as correlações associadas ao tarô, o que seriam esses instrumentos, né? A astrologia, inicialmente, ela é a mãe da astronomia. Quando nós falamos da astrologia, quando nós entramos diretamente no tópico associado aos signos e os planetas, ali existe muita consciência a ser despertada, ali existe muita conexão com conhecimentos que, se nós compreendermos o que os signos realmente representam, os planetas também, as analogias com o tarô, que o tarô ele traz através dos seus 22 arcanos maiores, eles trazem atributos, arquétipos, forças que, se compreendidos, eles podem despertar, assim, no sentido de conexão, uma consciência bem superior ao ser humano comum. Vamos primeiro falar da astrologia. A astrologia ela envolve, inicialmente, quando falamos dos signos, a realidade do 12, porque são 12 signos divididos pela realidade de 4 elementos. Então nós temos 4 elementos, ar, fogo, água e terra, que se dividem através da emanação dessas forças, que são os signos zodiacais, que os antigos colocaram animais como representações deles para velarem os segredos que ali estão contidos. Então, quando nós pegamos a própria emanação dos 12 signos, que é por onde passam todos os planetas, que isto é chamado de eclíptica, é exatamente o lugar por onde eles passam, ali nós temos a própria formação do ser humano. O ser humano ele é a emanação dessas 12 forças, dessas 12 consciências. Vamos compreender isso. Quando nós falamos dos 3 signos de ar, um exemplo, o signo de Gêmeos, o signo de Libra e o signo de Aquário. Eles estão muito voltados à parte do ser humano no seu sentido da mente. Então, o corpo mental do ser humano, nós pensamos, poderíamos dizer assim, nós temos essa energia sutil, porque veja que o ar é o elemento mais sutil dos 4. Nós temos a propriedade do pensar. Então, os signos, na verdade, eles representam hierarquias criadoras. Então, quando nós recebemos o influxo da emanação, independente do seu signo pessoal, recebemos o influxo da emanação dos signos de ar, nós nos conectamos a uma hierarquia extremamente antiga da humanidade, que é conhecida nos anais, na teosofia, na eubiose, é conhecido como a hierarquia dos asuras, os filhos do hálito, aqueles que possuem um mental acima da média humana, mas como emanação direta, eles representam esse nosso poder do pensar, esse poder da energia que nós podemos transformar numa ideia quando bem conectado. Quando nós falamos dos 3 signos de fogo, quando nós falamos de Áries, Leão e Sagitário, os 3 signos de fogo, eles nos dão aquela motivação da energia astral. Então eles locomovem através da pura energia em si, esta força que nos faz ter o ímpeto de viver, a coragem de viver, o arrojo de seguir adiante. Seria como se fosse o fogo ou o calor do sangue que corre nas nossas veias. O ar, como eu falei anteriormente, é uma necessidade vital para o ser humano. Se nós não respirarmos, nós não vamos oxigenar nosso corpo e não teremos o princípio de vida. E essa energia, quando ela se espalha, ela representa o próprio fogo ou calor do sangue ou da vida. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Esses 3 signos, eles trabalham tudo que é tipo de sentimentos nos seres humanos. Nós sentimos, nós temos emoções, por causa da emanação desses 3 signos, que também são hierarquias criadoras como os anteriores que eu falei. Então, quando nós entramos em sintonia com a força desses 3 signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, nós temos a propriedade do sentir. Então, todo sentimento, a nossa energia emocional, que pode vir desde um sentimento puramente simples, como um sentimento extremamente elevado, que pode se tornar o amor universal. Amor, se nós pegarmos na própria forma como colocamos, representa o sentir e não pensar. Ninguém fala, eu penso amor por você. As pessoas dizem, eu sinto amor por você. Então, nós temos isso através da realidade dos signos de água. Por fim, nós temos os 3 signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. A energia desses 3 signos
em relação à coagulação da força do elemento terra, representa o próprio princípio da realização que está no ser humano ou a nossa consciência física. Nós temos a consciência física, que está praticamente cristalizada no nosso sistema ósseo ou nos próprios minerais que correm por toda a realidade do nosso corpo, representa a energia do elemento terra projetado através desses 3 signos. Então, o ser humano, ele é um quaternário. Então, hoje nós temos a realidade desses 12 signos, porque representam hoje em nós a realidade presente da manifestação. Esses 12 signos, que independente do seu, não confundam, por favor, com a realidade voltada para signo pessoal, predições e adivinhações. Pense em você como um ser humano. Então você tem a energia desses 12 signos. E aonde que está a diferença ou a alteração de como nós captamos isso? Aí nós temos o posicionamento dos planetas. Os planetas, então, ali, sendo que temos 7 sagrados e 3 que são realidades bem sublimes associadas ao ser humano, representam como os estados de consciência se distribuem. Por isso que várias tradições, se você pegar um exemplo, a Kabbalah associa a Sefirás, ou a própria realidade da sua árvore da vida com planetas e anjos. Sol, Micael, Lua, Gabriel, e por aí vai, em relação a todas as forças correspondentes aos planetas. Então, quando nós falamos de astrologia, nós estamos falando de uma realidade que traz o potencial do presente, também do passado e também as realidades do futuro. Então, esses planetas, eles representam estados de consciência que também se projetam no ser humano, nos seus próprios 7 chakras ou centros de força. Quando nós falamos de chakras, ou centros de força, energia, ou na verdade consciência, que seriam praticamente 7 sóis no ser humano, o que nós temos? Nós temos a realidade dos próprios planetas, que se associam diretamente cada planeta a cada um desses centros de força. E a nossa coluna, que representa a sintonia com esses sóis, esses chakras ou centros de força, representa a própria eclíptica que está ali no céu, por onde os planetas passam. Daí que entramos no princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Quer ver? Um mesmo exemplo que eu falei agora da astrologia, na realidade voltada aos 4 elementos. Nós temos isso no tarô com um arcano menor. Quando nós falamos dos arcanos, na verdade plural, os arcanos menores, que são em número de 56, seriam 14 cartas para cada um dos naipes, eles também podem ser associados aos elementos. Quando nós pegamos espadas, bastões, que é paus, copas, que são taças no tarô, moedas, que é o naipe de ouros, também temos o quaternário ali. Os cabalistas chamam isso de Avá, ou Yud-Re, Vav-Re, ou Yod-Re, Val-Re. Então, sempre, isso que eu gostaria que todos os ouvintes me compreendessem. Quando vocês pegam estas linhas de conhecimento, seja astrologia, seja tarô, você está em sintonia com o quê? Com os próprios processos da criação. Agora que nós vamos entrar vamos dizer, não é um segredo, que isso é amplamente falado, o problema é o misticismo que gera de toda a liberdade de podermos falar tudo em relação à iniciação do gênero humano agora. Nós não temos só um cinturão zodiacal de 12 signos. Nós temos a realidade anterior de 10 signos, 12 e também 14. Vamos explicar isso. Isso foi até um post que eu fiz no Facebook, nas minhas páginas pessoais e também nas comunidades que eu possuo, sobre os mistérios do signo de Libra. Se você pesquisar um pouquinho, entre Libra nós temos os signos de Virgem e Escorpião. O signo de Virgem e Escorpião, eles trazem um M na realidade do simbolismo deles. Pode observar, pesquise na internet. Símbolo do signo de Virgem, você vai ver um M. Símbolo do signo de Escorpião, também você vai ver um M. E entre os dois está Libra, que é equilíbrio ou balança, aí que está o segredo. Então, anteriormente, nós tínhamos só 10 signos. Então, Libra,
Escorpião e Virgem correspondiam a só um signo. Quando nós temos a própria queda dos anjos, que isso é narrado e falado em várias teogonias e culturas, cada qual da sua forma, essa realidade de M, que era um signo só, se polariza através dos sexos, que o ser humano ele era andrógeno nessa época. Então, o que ocorre? Surge o princípio masculino e feminino, outro princípio hermético. Então, virgem, daí que está a palavra para você entender virgem. Por que virgem? Porque a humanidade não fazia sexo, ela era andrógena. E com a polarização ou os princípios, nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter a necessidade da reprodução sexual para a espécie. Então, virgem traz como se fosse um próprio úterozinho pequenininho, um pequeno círculo ao redor dele. Então seria mais a realidade feminina. Quando chegamos e observamos a realidade do signo de Escorpião, o signo de Escorpião ele traz a cauda, como se fosse o ferrão do próprio animalzinho, daí que eles fizeram a associação, como o próprio falo masculino. Então representa mais a realidade da força da reprodução, a virilidade sexual. Então o princípio ativo é o masculino. Daí que na astrologia também se associa Escorpião a sexo. Então, em relação a essas duas forças que surgem, precisaria ter um princípio equilibrante. Este princípio equilibrante vem com a realidade do signo de Libra, que aí você entende também por que os astrólogos associam Libra aos relacionamentos, à paz, o equilíbrio, e ele é chamado de balança. Surgem os 12 signos que saíram inicialmente do 10. Então, nós temos a realidade hoje da humanidade voltada à força dos 12 signos como uma realidade presente, os 4 elementos e esta chave que eu dei em relação aos 3. Eu poderia continuar falando de todos aqui, mas eu quero passar outros valores para vocês ainda nesses poucos minutos que tenho. Então vocês entenderam a formação do ser humano atual polarizado em 2 princípios através de Virgem, através de Escorpião e Libra como central. Isso é para todos, não coloquem signos pessoais novamente. Tenham isso de uma forma diferenciada para a reflexão de vocês. Então, esta realidade que fez o princípio do que nós temos agora, representa o ser humano evoluindo através do 12, mas nós temos um terceiro zodíaco que está associado ao mistério do 14, de grandes tradições. Aí você me pergunta, onde entra o tarô aí, que você falou no começo do programa? Você pode pegar os arcanos maiores do tarô e compreender através do simbolismo deles o que está expresso ali com esses números que eu dei para vocês. Então, iniciando no 10, você tem no tarô maior, você tem a roda da fortuna, que está inclusive associada ao signo de Virgem. A roda da fortuna representa a roda dos renascimentos e mortes, a força que através do serpentear de 10 energias, de 10 forças, aí você pode fazer associação com várias formas de pensar. Você pode associar com os 10 mandamentos, as 10 sefiras da Kabbalah, e por aí vai longe. Você pode também associar as 10 energias associadas a Bhumi, que é um dos nomes ocultos associado ao planeta Terra, e por aí você segue adiante. Quando você sai do 10, antes de chegar no 12, você chega no 11. No 11, você tem o arcano, a força, que você tem uma dama que representa o princípio espiritual abrindo a boca do leão. E por que ele está associado a Marte? Vejam que interessante. Quando um discípulo está pronto para se defrontar com o mestre pega e pode levá-lo e conduzi-lo astralmente até a realidade de Marte, saindo do planeta Terra, que nós chegamos no limite do quê? Depassando de Marte, do cinturão de asteroides. Então não é permitido que o mestre revele, o mestre no caso, como uma força associada à realidade dessa dama do arcano 11 e o discípulo, aquele leão que está pronto e dominado. Então a pessoa entra em sintonia com verdades que estão, de repente, latentes dentro de si para ele retornar com o arcano 12, o sacrificado. Daí que o arcano 12 você tem o pendurado, o comprometido, aquele que se compromete com todas as verdades que foram reveladas para ele. Então, muitas vezes, fica a dica aqui do seu amigo e irmão Newton Schultz,
Se você se sentir realmente arrebatado por uma consciência superior a você, e você chegar no nosso sistema solar até as imediações de Marte, é porque você tem que realizar várias coisas aqui com o comprometimento do Arcano 12. Aí que vem a realidade do 13 também, que é a morte. A pessoa morre para aquela vida anterior e se torna o comprometido real para vivenciar as realidades do Arcano 14, que é a temperança. Que nós temos um zodíaco de 14 signos. E sabe onde ele está dentro de você, quando você está pronto? No seu próprio coração. Aí as pessoas perguntam, como assim no coração? Nós temos um chakra, que se chama chakra cardíaco anahata, que é onde o ser humano tem desenvolvido, ao menos parcialmente até o momento atual, e ali existem 12 pétalas, análogas ao zodíaco que nós observamos. Mas existem 2 pétalas ocultas, 2 energias ocultas que podem fazer com aqueles merecedores que têm a sublimação da sua energia pessoal acessar o mistério do 14. Então, das 12 se tornam 14. Então, este zodíaco que eu falei, associado a 14 signos, aos 14 mistérios, aos 14 avataras de Brahma, ou se você preferir, os 14 pedaços de Osíris, aqui eu falo rápido para passar algumas dicas para vocês pesquisarem, isto é um zodíaco em potencial, que só pode ser adquirido através de muito esforço e perseverança. Então, quando nós analisamos o tarô, junto com a realidade da astrologia. Esse programa pode ter ficado muito complexo para vocês, mas se você ouvi-lo várias vezes e pesquisar, tirando o misticismo da verdadeira mística, aqui foram dados várias chaves para você entender o que você vive atualmente, que se está mais latente do que nunca. E por fim, finalizando os arcanos, o arcano 15, que se chama o arcano o diabo, mas o diabo como uma grande luz que deve ser transmutada nesta energia. Então o diabo, por isso que quando alguns tarólogos jogam, falam é força, é poder, é energia, não o diabo das religiões que pinta, mas sim a energia daquele que conseguiu a sua força de iluminação, venceu os seus inférios ou seus infernos interiores, e essas forças internas se tornam uma tremenda força de realização. O arcano 14, o equilíbrio, lhe dá todo o poder e a consciência de entender através do 7 polarizado a energia das forças de cima junto com as forças de baixo como um verdadeiro equilíbrio. Queridos ouvintes, percebam que neste programa muitas chaves foram dadas para vocês. Vamos pegar aqui as perguntas rapidamente, tem 1 minutinho e pouco ainda, Jance. Me dá 30 segundos a mais, aí vamos lá. Aline Maia, depois de uma idade eu adquiro as qualidades e defeitos do meu ascendente? Não. Aline, o ascendente é apenas a exteriorização da sua consciência. Então, se você se resolver melhor dentro, o ascendente cada vez melhor, ele terá a condição de ser o que ele foi programado, e não o externar dos erros e sim das virtudes. A Lúcia, qual é o ascendente a ser considerado quando se nasce na cúspide? Olha, a sua pergunta precisaria ter uma visão do seu mapa em relação ao que você pergunta. Mas o ascendente é sempre onde passa a cúspide da casa 1, independente de ser o começo ou o fim. Gente, então é isso. Finalizando o meu programa, se você entrou em sintonia comigo e você está a fim de beber da fonte desse manancial de informações que foram colocadas aqui para vocês, escreva para a minha equipe para você beber da fonte, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Qual é o e-mail da minha equipe? equipe@newtonschutz, tudo junto, né? newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Se você confuso o nome, coloca no Google ali que ele arruma e você junta o meu nome, coloca .com.br, equipe anteriormente arroba, e com isso você só informa a sua localidade e através da sua localidade a minha equipe pode indicar como você pode fazer a iniciação da eubiose. Você pode fazer online, onde você estiver no planeta. Você pode estar... vamos lá, você pode estar ali no Himalaia, você tem condições de estar conectado, você pode fazer a iniciação online. Finalizando, equipe@newtonschutz.com.br.
Informe a sua localidade e o interesse de ingressar na Sociedade Brasileira de Obiose para que você beba da fonte e não dessa pessoa aqui que vos fala, que é o Newton Schultz, que tudo que ele fala está sempre sujeito a erro, só um ser humano. É isso, queridos ouvintes, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Um grande e fraterno abraço, até a próxima sexta-feira.